Cães Trabalhando, eu vou fazer esse vídeo com o objetivo de informar as pessoas sobre uma ferramenta chamada colar eletrônico. Uma ferramenta que é motivo de discussões, de polêmicas e muitas vezes de superstições e mitos. E para isso nós iremos nos apoiar na ciência, pois a ciência é a árvore do conhecimento. E o conhecimento transforma e engrandece o homem. A falta dele nos condiciona a erros e a um abismo de preconceitos e ignorância. A fundamentação desse vídeo será uma tese de doutorado defendida por um médico veterinário chamado Yasemin Salgirli, morador da cidade de Ankara, formado na cidade de Ankara, na Turquia, e defendeu a tese na cidade de Hannover, na Alemanha, no ano de 2008. O objetivo do estudo dele era comparar o estresse e os efeitos de aprendizagem de 3 diferentes métodos de treinamento, quais sejam o colar eletrônico, o colar de garras e o sinal de desistência, conhecido como punição negativa. Yasemin Salgirli se pautou em outros estudos já existentes envolvendo o uso de colares eletrônicos em adestramento canino e traçou um paralelo com esse novo estudo que ele realizou para chegar a algumas conclusões. Nesse estudo foram utilizados 42 cães policiais da raça pastor belga, variedade Malinois. Esses cães eram 33 machos e 9 fêmeas, de idades variadas entre 3 e 10 anos, todos pertencentes à polícia da Alemanha. A decisão de usar apenas o pastor belga de Malinois foi empregada na tentativa de evitar a variabilidade dos resultados, devido às características inerentes a cada raça. Todos os cães do estudo foram previamente treinados para serviço de polícia, com certificação. Esses 42 cães eram subdivididos em 2 grupos. 22 desses cães foram testados na cidade de Münster, na Alemanha, e eram pertencentes a centros policiais diversos, enquanto que outros 20 cães foram testados no departamento de polícia de Hannover e eram oriundos exclusivamente daquele local e todos treinados por um único treinador. Ou seja, você tinha uma variabilidade de cães treinados por diferentes treinadores e outro grupo treinados por apenas um manipulador. O objetivo desses 2 grupos distintos era verificar se a influência do treinamento iria afetar nas respostas aferidas ao final do estudo. Para a realização dos testes, foram feitos 4 meses de treinamento. O treinamento da punição negativa foi feito da seguinte forma: o manipulador, o treinador, inicialmente pegou um punhado de comida, a comida que o cão mais gostava, e começou a transferir a comida de uma mão para a outra. E nesse ato de transferência o cão tentava comer e ele liberava a comida para o cão. Por diversas vezes ele fez isso até condicionar aquele comportamento do cão de comer na transferência de uma mão para a outra. Numa segunda etapa desse treinamento foi inserido o sinal de desistência, ou seja, a punição negativa. Como? No ato de transferência da comida de uma mão para a outra, o cão, na tentativa de comer, recebia um sinal de desistência. Vamos usar aqui como exemplo a palavra não, para ele entender que ele não deveria comer. Então a mão era fechada e ele não podia comer. Quando ele esboçava qualquer comportamento diferente da tentativa de comer, por exemplo, se ele parasse e ficasse olhando para o treinador, era dado a comida. Até que ele entendesse que quando fosse dito a palavra não,
ele deveria desistir de comer. E isso foi transferido para várias outras situações, onde o cão entendeu que o não era a desistência de qualquer comportamento que ele porventura estivesse praticando. O experimento principal ocorreu em 3 dias de teste para cada cão. O intervalo de tempo entre os dias de teste foi de 1 semana, ou seja, um dia de teste essa semana, outro dia de teste semana que vem e outro na outra semana. O cão utilizou os 3 colares no pescoço, ou seja, o colar de elos normal, que era associado ao treinamento de punição negativa, ou seja, quando ele estivesse nesse colar, ele receberia o comando de desistência sem qualquer tipo de punição positiva, de tranco ou de choque. O colar de garras, que é esse, ok? Conhecido como pinch collar, e o colar de treinamento eletrônico, que é conhecido como e-collar ou electronic collar, que é um colar desse tipo aqui, ok? Então, o cão ele nunca saberia qual método seria utilizado para que ele fosse corrigido de determinado comportamento. Como consistiu o teste? O cão ia adentrar num campo de treinamento, que já era um campo conhecido de todos os cães, pois eles treinavam rotineiramente nesses campos. Ou seja, os 22 cães da polícia de Münster iriam entrar num campo específico de treinamento deles. E os outros 20 cães da polícia de Hanover, em outro campo na cidade de Hanover, que era comum, de uso comum de treinamento daqueles cães. Eles iam adentrar aquele campo no comando junto e, quando eles estavam caminhando ao lado do treinador, atentos ao treinador no comando junto, apareceu um manipulador, um figurante, e chamou a atenção do cão, estalando o chicote e mostrando a luva de proteção. Quase que parecido com esse vídeo. Obviamente, os cães que já eram treinados para a proteção, por se tratarem de cães policiais, deixariam de andar ao lado do condutor e tentariam investir, agredir o figurante. E nesse momento, nesse exato momento, seria usado as 3 ferramentas, uma das 3 ferramentas de treinamento para se mensurar as respostas. Ou seja, um tranco no colar de elos, associado ao comando junto, para o cão deixar de avançar no figurante e voltar para o andar junto, ou um estímulo eletrônico para o cão desistir da ação e voltar para o comando junto, ou ainda o sinal de desistência, a palavra não, para que o cão deixasse de investir no figurante e voltasse para a ação de andar junto do treinador. Antes do teste, foi feita uma sessão de obediência experimental com cada cão, com tempos iguais, e após 2 minutos dessa sessão de obediência, era feito um treinamento de brincadeira com o cão, com bolinha, com brinquedo, para que o cão abaixasse os níveis de estresse do organismo e entrasse no teste de forma isenta, ou seja, de forma neutra, sem estar estressado. O teste começava com o cão sentado ao lado do condutor e o condutor dava o comando junto, ou Fuß em alemão, e o cão saía andando. Após um determinado espaço, aparecia o figurante estalando o chicote, sempre o mesmo figurante, para evitar variações de comportamentos, sempre da mesma forma, incitava o cão a partir para a agressão. Nesse exato momento, era utilizado o colar eletrônico,
ou colar de garras, ou o comando verbal de desistência. Após o primeiro teste, passado uma semana, foi feito um novo teste nos mesmos moldes, com um nível um pouco maior de excitação por parte do figurante, porque partia-se do princípio que os cães já conheciam aquela cena, então eles precisavam ser excitados de uma maior forma para serem realmente testados. E na terceira semana, novamente, um terceiro teste, para se tirar uma média do comportamento a ser aferido. E quais foram os resultados? Dos 42 cães testados em Hanover, em Münster, com o uso do colar eletrônico, 39 cães dos 42 voltaram para o comando junto após ser ministrado o pulso elétrico. Desistiram de agredir o figurante e voltaram para a obediência. Ou seja, eles compreenderam o processo comportamental a que era exigido deles. Dos 42 cães, apenas 4 cães obedeceram o sinal verbal de desistência. Ou seja, a palavra não, para desistirem de avançar no figurante e voltarem para o comando junto. E com a ministração do colar de garras, dos 42 cães, 32 respeitaram o colar de garras e voltaram para o comando junto. Não houve diferenças significativas entre os dois grupos de cães submetidos aos testes, ou seja, os cães treinados pelo mesmo treinador da cidade de Hanover emitiram as mesmas respostas comportamentais na mesma proporção do que os cães de Münster treinados por treinadores diferentes, dos dois grupos distintos. Isso demonstrou que não houve variação de localidade e muito menos de formas de aprendizado, independente dos cães terem sido treinados por um treinador só, que era o grupo de Hanover, ou por vários treinadores, que era o grupo de Münster. Todos esses testes foram meticulosamente filmados. Os filmes foram revistos por várias pessoas, estudados quanto à questão de linguagem corporal dos cães durante a aplicação dos métodos. E foram considerados gestos como posição da cauda, se ela estava alta ou baixa, indicando neutralidade, submissão ou segurança, posição de orelhas, costas do cão arqueada, a posição da cabeça, a flexão de pernas do cão, tudo isso foi considerado para também avaliar se os métodos de treinamento exerciam alguma ação de estresse, considerando a linguagem corporal dos cães. Qual foi a conclusão do estudo? A conclusão foi que o colar eletrônico, quando corretamente aplicado no momento certo, mostra um efeito de aprendizado mais forte nos cães do que o colar de garras e também causa menos estresse no cão do que o colar de garras. O sinal de abandono ou punição negativa não demonstraram efeito de aprendizado no caso de cães policiais. Cães submetidos a situações conflitantes e estressantes como os cães de polícia. Ou seja, a punição negativa é ineficaz para o treinamento de cães de polícia. E o colar de garras teve a ação mais desgastante durante sua aplicação em relação ao colar eletrônico, em que pese ele também exerça função de aprendizado. Se um cão é treinado para demonstrar um excelente desempenho, vivacidade, beleza, vontade, felicidade ao executar comandos como cão de esporte, e aqui eu abro um parêntese para o esporte IGP, que eu considero o esporte mais plástico, a obediência mais bela, com cães mais motivados dentre todos os esportes. Não existe a possibilidade de se usar o colar eletrônico somente punindo o cão.
é possível usar o colar eletrônico de uma forma a excitar o cão, a motivar o cão. Eu não vou ensinar aqui como se treinar um cão com colar eletrônico, mas eu digo e darei dicas que é possível motivar o cão com colar eletrônico. Como nós fazemos isso no cão de esporte? Em um determinado momento da vida do animal, do treinamento, quando ele aprendeu a fazer o que eu ensinei para ele, que ele faz com perfeição, eu vou utilizar o colar eletrônico como uma ferramenta otimizadora dos movimentos, da vivacidade dele. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho um colar eletrônico, ele está ligado, como vocês podem ver aqui, ok? Eu vou acionar aqui, ó, está no 24, ele tem 127 níveis. Eu vou acionar aqui, observem essa luz piscando, isso demonstra que tem uma corrente elétrica, ok? Essa luz piscando. Toda vez que eu aciono aqui, a luz pisca, ok? Então, ó, tanto a luz do controle, quando ele está apertado, quanto a luz do colar estão sincronizadas. Em determinado momento da vida do animal, eu vou apresentar isso para ele. E como eu apresento? No menor nível possível, quando ele começa a ter uma percepção de que algo metafísico, de que a energia está presente ali no organismo dele. Então eu vou colocar no zero, seja num filhote ou num adulto, e numa situação cotidiana ele vai estar lá na residência, deitado, depois de por vários dias isso aqui estar inerte no pescoço dele, eu vou ligar o controle de longe para ele não perceber que eu estou acionando o colar eletrônico e vou começar a testar no corpo dele, do zero. Então, ó, os dois eletrodos estão aqui na minha mão, eu já vou colocar aqui no 24, ok? Então, vocês estão vendo aí que está piscando as duas luzes, ou seja, eu estou recebendo pulso elétrico. E eu não estou sentindo nada, ok? Outra pessoa poderia sentir? Poderia. Então, por isso que a gente tem que conhecer as limitações de cada organismo para usar esse aqui. Então, por isso que eu começo no zero e vou aumentando 1, 2, 3, até o momento em que o cão vai esboçar uma reação, tipo, sentou uma mosca no meu corpo, alguma coisa estranha está acontecendo. Ele começou a sentir ali que algo estranho, uma corrente elétrica está passando no corpo dele. Tá? Aqui eu não estou sentindo, no 24. Então quando começa a sentir, quando o cão ele começa a sentir, é ali que eu vou parar e vou fazer todo o treinamento dele emparelhado com o colar eletrônico. Coisa que eu não vou ensinar aqui. E toda vez que eu utilizar, eu vou associar com algo positivo. Ou seja, quando ele sentir a corrente elétrica estimulante, não punidora, eu vou dar algo bom para ele. Isso vai fortalecer o meu cão e vai estimular mais ainda. A corrente elétrica ela produz adrenalina. O cão ele vai ficar mais rápido, mais vivaz. E isso se é demonstrado nos resultados práticos, nas provas. Ok? Para quem usa o colar eletrônico. Em determinado momento em que o cão conhece isso aqui muito bem e eu conheço os limiares dele, até onde isso aqui está sendo motivador e até onde passa a ser um punidor, eu posso usar como punição. Quando eu vou usar? Quando o cão não se propor a fazer o que eu quero. Tá? Um cão de personalidade forte, um cão que tenha a natureza forte, impulsos fortes, ele vai testar o treinamento. Em determinado momento ele vai falar, eu não quero fazer isso. E ele não vai fazer. Nesse momento você precisa de uma ferramenta para que ele respeite. E qual é a grande vantagem do colar eletrônico? O colar eletrônico ele é impessoal, ele é metafísico, é uma energia. Então o cão ele não associa a punição ao condutor. É algo sobrenatural para ele, é divino. Então ele vai emparelhar com a sua voz quando você der o comando, sim, mas ele não sabe que é de você que vem aquilo. Para ele é algo que vem do além. Isso traz uma grande diferença, porque quando você usa a guia, um colar de elos normal, um colar de gás para corrigir, o cão ele percebe que o seu movimento está atrelado
aquela correção ou aquele estímulo e ele começa a evitar você. Talvez você quebre um link importante numa obediência de alto nível. Aquilo que você faz para trazer o cão para você, para ele estar ao seu lado, demonstrando toda aquela performance, aquela motivação, talvez seja quebrado quando o cão percebe que de alguma forma você pode puni-lo, que a punição vem de você. Então isso aqui é mágico, mas precisa saber usar e tem o tempo certo. Por isso que eu não ensino no meu canal, porque tem pessoas especialistas em utilizar isso, que dão cursos e vão poder fazer isso com muito mais propriedade do que eu. O colar eletrônico também ele é muito eficaz para resgatar cães com comportamentos indesejados. Existem cães ferozes, existem cães que mordem o proprietário, mordem outras pessoas, agridem outros cães. Esses cães não vão mudar o comportamento com punição negativa, com petisquinho. Você só consegue reforçar o comportamento ruim que você não quer. Precisa existir na vida daquele cão algo mais forte que ele para moldar o comportamento dele. Muitos cães já foram sacrificados porque não tiveram profissionais competentes para resgatar os comportamentos deles. E eu conheço profissionais competentes que conseguem utilizar isso aqui em benefício de um cão feroz e transformar a vida daquele cão, evitando o sacrifício, evitando a eutanásia. Então, isso aqui, se bem utilizado, ele pode ser resultado de sucesso no adestramento de alto nível e pode significar a vida de animais em perigo. Portanto, meus amigos, o objetivo deste vídeo era esse: informar principalmente os leigos os efeitos do colar eletrônico em relação a outras ferramentas de treinamento e as vantagens do colar eletrônico no treinamento de animais. Se você tem um cão de companhia, um cão que é tranquilo, que é subserviente, você não precisa de um colar eletrônico. Mas quando você tem um cão de alto nível, um cão com fortes impulsos, um cão dominante, agressivo, e você quer propor esse cão a um treinamento diferenciado, tirar o máximo desse cão, ou ainda quando você tem um cão agressivo que pode trazer problemas no convívio social, isso aqui é a melhor ferramenta que ainda existe. Portanto, quebrem os paradigmas, combatam os preconceitos, só falem sobre aquilo que vocês puderem comprovar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aí e vamos em frente em prol dos cães de trabalho e do adestramento nesse nosso grande Brasil.